E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite aí, tudo certo? A gente está aqui reunido, né, pessoal, para dar continuidade aí aos nossos estudos, né, sobre antiguidade, certo? Saindo ali do período da antiguidade de Roma, né, que a gente estava falando, para entrar um pouquinho aí no período que a gente fala de Idade Média, né? Então, a gente está discutindo, né, essas questões relacionadas ao cristianismo com vocês, ao surgimento da Igreja Católica, né, como que isso aconteceu. Então vocês estão percebendo nesses vídeos aí, tá? São vídeos bem bacanas, bem legais que tratam dessas questões aí, certo, pessoal? Então vamos dar continuidade, né? Aí aos nossos estudos, é bem importante aí a gente dar sequência e vocês seguirem, né, nos estudos. Então, como a gente estava falando para vocês, né, o cristianismo ele vai começar a ganhar influência, né, ali no Império Romano, certo? Chegando ao ponto, então, dos últimos imperadores romanos, né, afirmarem o cristianismo como a religião oficial do império, e daí para frente o cristianismo ele só vai crescer, certo? Então, é um contexto, né, pessoal, em que as coisas estão acontecendo, estão se desenvolvendo, e, e esses debates, né, a respeito do cristianismo, a respeito da doutrina cristã, ele vai ganhando força, ele vai se configurando, né? Então, por exemplo, a gente pode entender que as pessoas, né, que seguiam, de certa forma, né, ali o cristianismo, não eram todas iguais, e elas divergiam em certos pontos, né? Então, por exemplo, Ário, que era uma espécie de vertente do cristianismo, né? Ário acreditava, por exemplo, né, que criou uma doutrina chamada de arianismo, ele acreditava, por exemplo, que Cristo não era divino, certo? Que Cristo era mais homem, mais humano do que divino, certo? O concílio de Nicéia falava que não, que Cristo e Deus eram uma coisa só. Vocês percebem? Então, o cristianismo ele vai ganhando diferentes formatos, né, diferentes formas nesse sentido, né, pessoal? Isso vai se desenvolver, tá? Então, surgem também os monges, né, os monastérios, né? Isso é bastante interessante, né, quando a gente fala do cristianismo, que eram pessoas que abdicavam, né, de todas as formas, né, de todas os bens materiais para se refugiar, para não se refugiar, mas para viver nos mosteiros, né? Então eram discussões, eram vertentes, né, que foram se divergir, foram sendo criadas e divergiam, né, em muitos aspectos ao longo da história. Tá? E isso vai acabar moldando, de certa forma, né, pessoal, esse cristianismo, certo? É muito interessante a gente pensar nesse sentido, então, né? Então, é, e como, né, muitas vezes os cristãos, eles foram se moldando com o tempo a algumas ideias. Então, por exemplo, os cristãos primitivos, né, eles eram contrários à guerra, por exemplo. Só que o que aconteceu? Conforme a igreja ela foi se expandindo, né, e os cristãos eles foram percebendo que era necessário guerrear por conta de afirmar mesmo a fé católica, ou melhor, a fé cristã, a fé em Deus, isso eles foram ganhando espaço, né, os cristãos guerreiros, né? Então, esse cristianismo mais voltado para a guerra, ele vai surgindo nesse contexto em que os cristãos eles percebem que é importante a guerra. A guerra ela se torna algo assim no sentido de expandir a fé cristã, né, que estava bastante em voga naquele contexto, né. E um detalhe importante, os cristãos, muitos deles eram favoráveis também à escravidão, tá? Então, eram favoráveis. Olha só que interessante também, né? Muitos cristãos, inclusive, tinham escravos, tá? Só para a gente ver que o contexto do mundo naquela época era bem assim diferente, né, do que a gente tem hoje, assim, tá? E do que foi se desenvolvendo ao longo da história, né? Certo? As mulheres eram sujeitas ao homem, então era um cristianismo mais primitivo, né, com todas aquelas tradições do mundo antigo. Então isso foi perseverante, né, durante toda a história do cristianismo, tá? Ou durante grande parte da história do cristianismo, certo? Então é bem interessante a gente perceber também a relação que os cristãos, né, tinham com os judeus, né? Porque assim, o cristianismo ele veio do judaísmo, certo? É muito bacana porque
Cristo, no início, tinha vários seguidores, né, vários discípulos que eram judeus, né, pegavam muito da tradição judaica, né, a gente fala até hoje, né, tradição judaico-cristã, certo? Mas o que foi acontecendo, né, pessoal? Ao longo do tempo, esses judeus, eles foram sendo considerados pessoas mal vistas, né, eram pessoas que não eram bem quistas dentro do cristianismo, certo? Então, o amor do mundo vale para todos, menos para os judeus, certo? Olha que, que interessante, né? Então isso é um ponto para gente colocar, né? Essa questão, né? De como o cristianismo ele foi ao longo do processo se separando do judaísmo, né? Algo que começa junto, certo? E ao longo do processo histórico isso vai ganhando vertente também, tá? Então, como a gente está falando para vocês, né? São as várias tendências, né? Que o cristianismo ele vai seguir no processo. E uma das tendências é a separação quase por completa do judaísmo, né? E o posterior e a ideia, né? Depois, como os judeus eles passam, né? Eles passaram a ser vistos, né? Pelos cristãos, pelos teóricos do cristianismo, certo? Então é muito interessante porque é nesse contexto, né? De cisão, de divergência entre judaísmo e cristianismo é que os judeus, por exemplo, eles vão ser considerados pessoas muitas vezes assim traidores, né? Os traidores de Cristo, as pessoas que renegavam a verdadeira fé, né? Que não mereciam mesmo respeito, né? A gente vai ver que, por exemplo, os judeus, durante todo o processo de Idade Média, né? E eles vão ser perseguidos, certo? Muitos vão ter que se converter ao cristianismo, tal, né? Os cristãos novos. Então começa a fazer sentido um pouco mais essa cisão durante aí a Idade Média e durante esse processo de separação entre o cristianismo e o judaísmo, certo? E aí, né, pessoal, a gente não pode esquecer também que com o desenrolar da Idade Média, certo? Aí bem no iniciozinho, surgem os grandes teóricos aí do cristianismo, né, que vão, de certa forma, buscar uma conciliação entre a tendência, entre a tradição grega, né, filosófica e propriamente o cristianismo. Então, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, né, são pessoas que vão buscar. O Santo Agostinho vai ser um dos principais teóricos, né, que vai dar um certo sentido, um sentido maior para o cristianismo. Tá, é bastante interessante, né, a teoria dele, né, a tendência do Santo Agostinho em tentar, muitas vezes, desvincular propriamente aquilo que é mundano daquilo que é celeste, né, ele vai tentar conciliar a razão com a fé, certo? Que é algo que é muito importante, né, que vai acontecer nesse processo de estabelecer as bases mesmo da cultura ocidental que foi por muito tempo, né, amparada na cultura cristã, certo? Então isso é muito interessante, né? A famosa cidade de Deus, cidade dos homens, né? Que o Santo Agostinho ele vai perceber, é interessante que ele vai perceber o momento em que Roma, né? Ele vai viver o momento em que Roma ela está passando por um processo de declínio já, né? Então está sendo invadida. E aí era a grande questão, né? Poxa, Roma, que é a cidade cristã, está sendo invadida, né? Roma tinha se convertido ao cristianismo, né? Roma, cidade cristã, está sendo invadida por bárbaros. Onde está a fé das pessoas? Onde está Deus, né? E o Santo Agostinho vai falar, pera lá, certo? O que está sendo destruído é a Roma dos homens, né? A Roma pecadora, a Roma que traz mal, que trouxe mal para a humanidade. O que prevalece é a Roma, é a cidade de Deus, né? Que ele fala muito, ele bate bastante nessa tecla, né? A cidade de Deus, certo? A cidade onde reina não o pecado, mas sim a redenção, a cidade onde as pessoas seguem, né? As boas pessoas, quando morrem, as pessoas seguem, né? Então, é justamente essa diferenciação que ele vai fazer, tá? E fora outros trabalhos que ele vai desenvolver e vai contribuir para fortalecer essa base cristã no mundo ocidental. Então, o Santo Agostinho é um dos principais teóricos, né? Tentando também fazer o quê? Conciliar a fé com a razão, certo? Então, para ele, o que precede a razão, a iluminação, é a fé. A fé em primeiro lugar. Então, para a fé, ela funciona como uma espécie de lanterna para a razão, certo? É muito interessante, né? Então, o Santo Agostinho ele vai buscar, né, em textos do Plotino, que foi aí um dos grandes leitores do Platão, certo? E vai dar um significado então importante aí para a fé. É muito interessante, pessoal, porque como eu estava falando, né, as bases do mundo ocidental, ela vai ser criada também
em cima dessa tendência teórica, né, que vai começar a se desenvolver e ganhar força durante o processo, durante a Idade Média. Tá? É muito bacana, é muito interessante a gente perceber esse contexto de desenvolvimento, então, dessas forças, né, intelectuais, como que isso como que isso vai ganhando espaço, né, naquele contexto, né? E a gente não pode também, pessoal, a gente não pode também esquecer da perspectiva clássica, né, que é justamente aquele momento em que o processo, né, histórico de construção intelectual ele se baseia também na filosofia, na filosofia clássica, né, no humanismo, certo? Então, a gente começa a ver um processo de imbricação, né, de um lado a filosofia clássica, do outro lado o cristianismo, sendo desenvolvido por esses teóricos que foram muito importantes, né, teóricos que deram uma grande força ao pensamento cristão, né, e que acabaram por desenvolver também esses conceitos, né, bastante aprimorados a respeito do cristianismo, tá? O Santo Agostinho é um desses nomes, certo? Então, é por aí, tá? Então, pessoal, o que eu quis falar nesse vídeo, né? Eu quis falar, finalizar, né, com vocês um pouquinho, trazer um pouquinho essa erupção, né, de tendências, né, que foi ali a passagem, vamos falar assim, da antiguidade para o mundo medieval. Então, o momento em que o cristianismo, a teoria cristã, ela vai começar a ganhar força, certo? A gente viu que existem várias tendências dentro do cristianismo que vão começar ali a se mostrar, certo? Tendências monásticas, tendências, né, que a gente fala do arianismo, tendências que levam em conta os evangelhos, certo? Então, essa tendência mais racionalista, né, vamos falar assim, que é a tendência do pensamento filosófico, né, que tenta misturar o que o cristianismo com a razão, certo? Santo Agostinho, Santo Ambrósio, certo? E do humanismo, né, que vai também fazer parte, né, desse contexto todo que está se desenvolvendo ali nessa transição do mundo antigo para o mundo medieval. Então, né, pessoal, acho que tem que ficar claro isso, né? O mundo medieval que vai abrir as suas portas nesse contexto é um mundo que vai ser amplamente amparado pela igreja, né? A igreja vai ser aí a figura, a instituição, a principal instituição que vai acabar modelando aí, em termos culturais, né, o Ocidente, certo? E a igreja, ela vai, ela vai ser, né, essa instituição que se origina lá ainda no Império Romano, certo? E que vai ter essa força, né, essa força importante aí que a gente vai desenvolver para vocês aí depois nas próximas aulas no mundo medieval. Tá, pessoal? Não sei se ficou claro. Qualquer problema aí, deixa aí os seus comentários, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aí nos seus comentários que a gente tenta responder para vocês aí, tá bom? Então é isso, um vídeo a respeito aí do cristianismo, das vertentes do cristianismo, e a gente se fala aí numa outra oportunidade, em outro momento. Beleza, galera? Então, um grande abraço, se cuidem, tá? Não deixem de estudar, vejam os vídeos, né? A playlist está ficando cada vez mais legal, tá bom? E a gente vai trocando ideia. Beleza, galera? Então, tchau, um grande abraço, hein? Se cuidem. Tchau, tchau.